Coloque logo o número de vocês, tá? Para não deixar para o final. Coloca logo o número, né? Da chamada. Para não deixar para o final. Coloque aí antes da gente começar, que às vezes eu saio, aí às vezes as pessoas, não deu tempo de pegar a frequência, a internet caiu, bota logo no início aí. Para a gente fazer uma recapitulação aí na ondulatória, tá? Para a gente entrar no livro também. Bom, gente, então na física, a gente está falando de ondulatória, tá? Para existir a ondulatória, a onda, eu preciso de uma energia, né? E eu preciso que essa energia seja propagada em um meio, né? Então, a onda é somente energia, pois ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. Então, por exemplo, quando a gente pega uma pedra e joga na piscina, né? Forma várias ondas, porque ali houve uma perturbação no sistema, tá? Então, a definição de onda é isso, é quando eu tenho uma perturbação, tá? E essa perturbação precisa se propagar em um meio, tá? Como, por exemplo, uma pedra jogada, que provocará ondas e onde haverá uma perturbação. Outra forma de explicar como se forma uma onda, que eu já mostrei para vocês, é quando a gente pega a corda e faz esse movimento de como se fosse formar uma onda, né? Vamos supor que a pessoa segure uma das extremidades da corda e que essa pessoa passe a fazer movimentos para cima e para baixo com sua mão. Então, eu tenho uma formação de uma onda eletromagnética e uma onda, né, específica dentro da ondulatória, tá certo? A ondulatória, gente, ela, na parte da física, ela se preocupa muito com a questão do som, do movimento. Isso aí a gente vai entender por partes como é que funciona esse processo, tá bom? Só estou dando uma revisada aqui, porque isso aqui a gente já viu. Perceba que os movimentos da mão da pessoa irão provocar uma associação de ondas senoidais. A gente chama esse movimento, tá, pessoal, de ondas senoidais, tá? Que passaram pela corda com velocidade de intensidade, dependendo da velocidade que a gente aplicar, né? De acordo com o que vai sendo mostrado aí na figura, né? O que a pessoa fez? Ela tem uma pessoa ali, né? Parece ser uma menina. Ela amarrou um pedaço da corda na árvore e o outro pedaço ela segurou na outra ponta e ficou fazendo movimento de forma de formar ondas senoidais. Essas ondas elas vão ter uma certa velocidade que a gente vai ver, que a gente vai precisar calcular a velocidade de uma onda para poder ter um resultado mais preciso em termos de direção, de propagação. Tá bom? Nós temos aí também, a gente pode trabalhar com a onda dentro do cálculo da velocidade da onda lá no que a gente vê lá no iniciozinho do nono ano, que é o cálculo da velocidade média. O cálculo da velocidade média é o ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é o espaço em que o móvel vai percorrer pelo tempo que o móvel vai percorrer. Por exemplo, quilômetro por hora, metro por segundo, tá bom? Agora, para cálculo de onda, gente, não é a mesma velocidade, é parecido. Só que em vez de usar o ΔS, nós vamos usar o comprimento de onda, que é representado pela letra lambda, um Y de cabeça para baixo, e o T, que é o período de uma onda. Já expliquei tudo isso, o que é uma velocidade, já expliquei o que é um comprimento de onda e já expliquei o que é um período. Estou só fazendo a revisão e vou falar de novo, tá bom? Então, basicamente, como que se calcula a velocidade de uma onda? O cálculo de uma onda vai ser o comprimento de onda dividido pelo período, tá bom? E o comprimento de onda, ele é trabalhado numa onda senoidal, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do período. O que é o período? Bom, para mim ter um período, eu preciso ter um ciclo completo da onda, tá? Então, por exemplo, nesse período aí, ó, olha como é que funciona. Eu estou passando aqui o mouse aqui, vocês vão ver, ó. A onda começa aqui, ó. Aí eu tenho o pico, né? Que a gente chama de crista. Aí ela vai descer, vai descer, vai descer. Aí vai formar um vale. Aí percorre, forma outra crista.
e lá embaixo forma outro vale. Isso aqui é um ciclo completo da onda, tá? Então, isso aqui eu posso chamar de período. O que é um período? É o intervalo de tempo que é necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo. Então, para mim ter um ciclo completo, eu preciso ter mais ou menos 2 cristas e 2 vales, tá? Inclusive, a gente vai fazer uma revisão ainda sobre o que é crista e o que é vale. Tá? Mas aí você já sabe como é que se calcula a velocidade de uma onda, que é o comprimento de onda dividido pelo período. Tá bom? Frequência. O que seria a frequência? A frequência é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante na unidade de tempo. Então, olha só, você tem aqui 3 frequências, né? Ó, 3 frequências dentro desse estudo da onda aqui. Tá bom? Tudo bem? Então, a física ela não tem muito complexo, ela não tem muita dificuldade. Basta você entender como é que funciona o processo, certo? Aqui fica mais claro nesse slide aí, fica mais claro como é que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, quando você tem uma frequência baixa, uma frequência alta, tá? Olha só, o que acontece? Nessa frequência baixa aqui, nós temos o comprimento de onda grande, ó, tá vendo? Ó? Comprimento de onda bem grande um do outro, tá? Ó, a amplitude, ó, também, ó, a amplitude é o centro, né? Até chegar ao pico da onda, ó, que a gente chama de crista, né? Isso aqui é a amplitude. Comprimento de onda é uma crista para outra, tá? Ou um vale para o outro, ó, tá bom? Nós temos aqui na frequência baixa, né? Na frequência alta, o que a gente observa? Que o comprimento de onda, de uma onda para outra, é menor, né? Ó, muito pequeno, né? Ó. Então, ó, quando a frequência é alta, o comprimento de onda é pequeno. Deixa eu escrever isso no chat. Ó, se a frequência, se a frequência for baixa, o comprimento de onda, o comprimento de onda é maior. Então, se a frequência for baixa, gente, o comprimento de onda é maior, tá? Se a frequência for alta, comprimento de onda menor, beleza? Porque, ó, com a frequência baixa vai ser assim, ó, uma onda distante da outra, ó. Então, o comprimento de onda, ele vai ser o quê? Maior, né? Já numa frequência alta, não, ó, como é os picos mais próximos do outro, o comprimento de onda vai ser menor, tá bom? Pra frente. Bom, a equação da frequência e do período, a fórmula é a frequência é igual a 1 sobre t, tá? A frequência é dada em hertz e o t é dado em segundos, tá bom? Uma revolução ou execução por segundo corresponde a 1 hertz. Então, nós temos a frequência é igual a 1 sobre t. É muito importante essas duas fórmulas que foram passadas para vocês, tá? Velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período. A frequência é igual a 1 sobre o período, tá bom? Muito importante essas duas fórmulas. A amplitude. Bom, a amplitude é como eu já falei para vocês. É a distância de uma crista a um vale ao nível do equilíbrio. Então, nós temos aqui a primeira amplitude, que é a primeira crista. Nós temos a segunda amplitude, que é o primeiro vale. E aqui nós temos a terceira amplitude, que é a segunda crista. Então, segunda crista, um vale. No total, 3 amplitudes. Tudo bem? Alguma pergunta? Se tiver, pode dizer.
Bom, aí nós temos a estrutura do som, que é relacionada, inclusive a gente tinha feito até tinha usado até o Ítalo e a Evelyn como exemplo aí, já que eles gostam de música, né, para falar sobre isso, ó. Olha o que acontece quando a gente tem uma onda sonora de um som forte, né? A amplitude da onda sonora. Quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade do som. Então, olha o som forte, ó. Olha o que é que faz um som forte, né? Ó. Onde é que vem o vale, ó? Muito mais baixo, né? Ó. Tá vendo, ó? Um som forte, ó. Já um som fraco, ó. Forma um vale bem pequenininho, certo? Então, ó, como é que a gente pode dizer que quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade do som, tá? Conceito importantíssimo esse daqui, tá? Quanto maior a amplitude da onda sonora, maior a intensidade do som. Significa dizer que quanto maior é o som, maior vai ser a sua amplitude, em termos de tamanho de onda, tá? Bom, na onda é a distância que a perturbação percorre durante o período. Então, o comprimento de onda, gente, é de uma crista para outra, ou de um vale para o outro. Então, eu tenho aqui essa crista para essa crista, ó, certo? Então, aqui eu tenho um primeiro comprimento de onda, que eu vou chamar de comprimento de onda 1. E eu tenho esse comprimento de onda e esse comprimento de onda aqui, que é o vale, né? Que eu vou chamar de comprimento de onda 2. Tá bom? Fique claro que o comprimento de onda é a distância que percorre uma perturbação durante um período, tá? Isso é comprimento de onda. Muita gente confunde o comprimento de onda com a frequência ou a amplitude. Não tem nada a ver. O comprimento de onda, eu preciso ter duas cristas para poder tirar a base ou dois vales. Não tem como tirar só de um, tá bom? Porque é uma distância de um para o outro. Beleza? Isso aqui é muito importante também, ó. Isso aqui é. Deixa eu olhar aqui só isso aqui. Pronto. Comprimento de onda eletromagnética é igual à velocidade da onda dividida pela frequência da onda. Então, ó, como é que se calcula o comprimento de uma onda eletromagnética? É o comprimento da onda eletromagnética, que é representado pela letra lambda, que é igual à velocidade da onda dividida pela frequência, tá? Que a gente chama de velocidade da luz, né? Que é o c. Aí só lembrando, tá? Que o comprimento de onda ele é representado pela letra lambda, né? O c a gente chama de velocidade da luz no vácuo. Normalmente a gente usa ou 300 quilômetros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões em metros por segundo, tá bom? Então, ou a gente usa o quilômetro por segundo ou em metro por segundo, tá? Se a questão estiver falando de luz, se a questão estiver falando de som, aí você vai ter que usar 343 metros por segundo a 20 graus Celsius ou 68 graus Fahrenheit. Tá bom? Só lembrando que a frequência da onda é 1 ponto por segundo, 1 Hz por segundo, né? Houve-se 20 mil Hz. A gente vai ver a aplicação disso já já num exemplo. Tá bom? Aí nós temos o elemento de uma onda, que eu já expliquei, né? A crista e o vale. Tá bom? Já expliquei para vocês. Tranquilamente aí, de boa. Tá bom? Nós temos. O que nós temos mais aí que a gente pode falar? Nós temos aqui. Aqui é a questão da crista ou do vale construtivo e do destrutivo. Olha só.
para uma crista ela ser construtiva ou um vale ser construtivo, eles devem estar do mesmo lado, ó. Vale, vale, crista, crista, do mesmo lado, ó, tá? Quando se sobrepõe, eu tenho uma interferência construtiva. Agora, se eu tiver vale e crista, opa, teve uma oposição aqui de fases. Ou vale e vale, ó, posição de fases, eu tenho uma onda destrutiva, tá? Deu para entender, gente, isso aí? Sim ou não? Ok, vamos lá, vamos continuar, né? Quando os objetos se deslocam em velocidades superiores à velocidade do som, aí existe um cálculozinho que a gente faria, né, para poder obter um certo resultado, tá? Aí nós temos aí o espectro de frequência sonora, tá? Os infrassons, ó, eles têm uma certa variação. A faixa de audição humana, tá? Que vai de 20 até 10 mil, 20 mil, né? Aí nós temos aqui 100 mil, são a frequência típica sonar, da qual os morcegos e os golfinhos têm, né? Os ultrassons, ó, a frequência dos ultrassons, entendeu? Então, esse slide aí, ele também é importante, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento, né? Ok, vamos para frente, né? E aí nós temos o cálculo da velocidade de onda, que eu não vou precisar explicar isso para vocês agora, porque isso não é importante, tá? Ó, depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais. Então, depois que ela é formada, gente, não tem mais como mudar o destino da onda, tá? A velocidade de uma onda só depende do meio. Deixa eu botar esses conceitos para vocês aqui, que ele é importante. Primeiro conceito: depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais. Não tem como mudar depois que você faz a primeira rotação, tá? Ele pode mudar para depois, mas depois que se formou, ele não muda, tá? Outra coisa. A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando, certo? A velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando. Pode ser o som, né? A luz, tá? E aí, a luz é mais rápida em meios menos densos, já o som propaga-se mais rápido
em meios mais densos. A gente já falou também na questão da densidade em relação à luz e em relação ao som, tá bom? O que mais? Espera aí. Bom, beleza, vamos para frente, né? Aí nós temos alguns raios, né, que são conhecidos aí por vocês, que são chamados raio gama, que são os raios emitidos por materiais radioativos, tá? Usados no tratamento de câncer, para quem tem câncer de pele, outras doenças na pele também, tá bom? O raio-x, que ajuda os médicos a tratar e a diagnosticar algumas doenças, né? Na questão do raio-x. Nós temos os raios ultravioletas, que são usados como desinfetantes. Os raios ultravioletas também servem para a proteção da visão, tá bom? Nós temos os raios infravermelhos, que são emitidos por corpos aquecidos, usados para secar pinturas. Não só para isso, mas os raios infravermelhos também, ele é usado para tratamento da fisioterapia, né? Para, por exemplo, dar uma encorpada no osso, tá? Que foi quebrado, exemplo. Ou então para uma massagem, certo? E as ondas de rádio, que são usadas pelas emissoras de rádio e televisão, tá certo? E aí, foi passado para vocês esse exemplo aqui, tá? Para a gente calcular a velocidade de propagação dessa onda, tá bom? Aí, como que a gente vai calcular a velocidade de propagação dessa onda? Bom, a gente tem ali, gente, uma onda, metade de uma onda só, tá vendo? Metade de uma onda só, que é 9 centímetros, tá? Então, a onda completa aqui, se aqui vai ser a metade de uma onda, a onda completa seria quanto? 18, né? Porque 9 vezes 2 dá 18. Então, a metade de uma onda deu 9, mas a onda todinha é 18. Então, ele está dizendo o quê? Que o comprimento de onda dessa onda total aqui é 18 centímetros, tá? Agora, se ele me disse daqui para cá e desse já 18, por exemplo, ou 9, aí seria exatamente a resposta. Mas como ele deu só a metade de uma onda, a metade de uma onda foi 9, então se a metade da onda é 9, a outra metade vai ser 9. Então 9 mais 9, 18, tá? Então aí eu tenho o comprimento de onda. Deixa eu anotar aí. Comprimento de onda foi 9 vezes 18. 9 vezes 2, que deu igual a 18. Tá? Por quê? Porque ali era só metade de uma onda. Certo? O que mais? Bom, aí vamos lá, né? Para a gente calcular a velocidade de uma onda, depois que eu calculei ali o comprimento de onda, da onda todinha, né? Eu vou usar a fórmula da velocidade, tá bom? E a fórmula da velocidade é essa daqui. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, certo? Não copiou. Espera aí, só um minuto. Se eu pego aqui a fórmula. Não estou conseguindo copiar a fórmula. Mas vocês estão vendo aí, né? Que a velocidade... Aqui, ó. A velocidade, ela é igual... A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Não está indo. Tudo bem, mas não tem problema não. Vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. Então nós temos, ó, a frequência, que foi 18, né? O comprimento de onda todinho foi 18. E a frequência que a onda se propagou foi 20 Hz. Então, nós temos 18 vezes 20, que dá 320 centímetros por segundo.
tá bom? Vamos fazer outra aplicação desse conceito num outro exemplo. Se eu tivesse o seguinte exemplo assim, ó. Tá aqui, exemplo 2. Exemplo 2 diz assim, ó. Uma onda periódica se propaga com frequência de 50 Hz em um certo meio. O surgimento dessa onda aparece na metade da onda de 8 centímetros. Determine sua velocidade de propagação. Bom, o que, é que ele está querendo dizer para a gente aí? Ele está querendo dizer que a metade da onda, que é a onda completa, né? Se a metade tem 8, a onda completa vai ter quanto? 16. Então, comprimento de onda igual a 16. Tá? Então, qual seria a forma? A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade vai ser igual a quanto? Comprimento de onda, que é igual a 16, vezes a frequência, que é 50. Certo? Vai ficar 50 vezes 16. C vezes 0, 0, C vezes 5, 30, 1 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, a 0, 0, 8. Resposta: 800 centímetros por segundo. Ficou entendido? Sim ou não? Se não ficar entendido, falem para mim poder exemplificar mais uma vez. Calados, não falam nada. Entenderam aí ou não? Vamos fazer mais um exemplo? Vou botar aqui. Dado uma onda periódica que se propaga com frequência de 80 Hz em um certo meio, um segmento dessa onda mede 3 centímetros. Determine sua velocidade de propagação.
tempinho aí para vocês resolver para a gente fechar a aula de hoje, tá bom? Sim, galera. E aí, como é que fica a resposta dessa velocidade, dessa propagação? Vamos lá, né? Bom, gente, é o seguinte. No caso aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular primeiro a onda completa, tá? No caso aí, nós temos só um segmento de onda que mede 3 centímetros. Então, eu tenho uma metade de uma onda de 3 centímetros. A outra metade seria mais 3. Então, total do comprimento de onda. Comprimento de onda total igual a 6 centímetros, certo? Então, eu tenho o comprimento de onda igual a 6 centímetros. E eu tenho também a frequência que ele deu. Ó. Ele disse que é 80 Hz, tá? Então, se eu tenho um comprimento de onda já total da onda, e se eu já tenho uma frequência que é 80, eu posso calcular tranquilamente a velocidade. Então, a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá? Então, a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda, que é igual a 6 vezes 80, tá? Então, a velocidade vai ser igual a 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48. 480, né? Centímetros por segundo. Ficou entendido, gente? Alguma dúvida? Entendido aí, Gisele? Beleza, né? Mais alguém, gente? Ficou alguém com dúvida? Eu resolvi 3 exemplos aí sobre comprimento de onda e cálculo da velocidade. Tranquilo, mais alguém? Então, beleza. A princípio, então, a gente fecha essa primeira parte, tá? Estamos estudando ondulatória, tá? Especificamente ondas eletromagnéticas. Para ter ondas eletromagnéticas, eu preciso ter uma perturbação no sistema. Dentro dessa perturbação, eu vou ter frequência, eu vou ter período, eu vou ter velocidade, né? Por isso que a gente está calculando a velocidade, tá bom? Então, todos esses fatores influenciam na questão da onda eletromagnética, da velocidade da onda, tá bom? Pessoal, então eu queria agradecer, tá bom?
a presença de vocês, apesar que vocês não estão assim tão participativos, não sei porquê. Esse é o sono da segunda-feira, a preguiça. Mas aí quando for na próxima semana, eu tô pensando em amanhã a gente fazer só atividade, para ver se vocês dão uma despertadazinha. Achando vocês muito desanimados, tá bom? E aí qualquer coisa amanhã a gente fica só na atividade, tanto acho que amanhã a gente só tem uma aula, a nossa outra aula na quarta. Beleza, amanhã a gente com certeza vai fazer atividade. Vou deixar tudo no ponto hoje pra gente fazer atividade, ou de química ou de física, tá bom? Beijo, bom intervalo para vocês, até a próxima, gente, até amanhã, tá bom? Fiquem com Deus aí e vamos os estudos, que possivelmente a gente deve estar voltando aí, viu? Tá mais perto do que longe. Vai ter certeza. Um abraço, tchau.